Fala, gurizada. Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Aqui a gente tá indo, né? Aqui no Rio Grande do Sul a parada tá tensa ainda, né? A galera ainda se recompondo aí das cheias, hoje inclusive chovendo. Mas o assunto é Cartola. Então a gente vai para nossa escalação. Não fomos muito bem rodada passada, foi zicada igual a última, então a gente perdeu umas pontuações, né? Tava olhando aqui agora, perdemos umas colocações aqui na nossa liga principal. Estamos em oitavo, mas a gente está na cola ali. A gente diferencia um jogador ali que outro. Quando vê, estamos em primeiro de novo. Então, lembrando, o link para nossa liga tá aqui na descrição do vídeo. Então vocês todos convidados novamente. A inscrição é todo o campeonato, porque a nossa competição é rodada a rodada. Você não é obrigado a participar de todas as rodadas, então participe aquela que você tem mais confiança. Quer participar todas? Participa de todas. É um cara competitivo? Bora para nossa liga então. Então, fazendo o convite, espero vocês. Se precisar, tiver alguma dúvida, entra no link, lá vai ter os administradores, chama no privado, rapidinho a gente está respondendo vocês, tá? Então, sem enrolação, bora para a escalação da sexta rodada aí, gurizada. Eu mais ou menos já deixei meu time pronto aqui, mas a gente vai excluir ele e começar de novo. E aí eu já vou vindo aqui com as dicas, tá? Pra gente dar uma olhada aqui nos jogos para ver as prováveis SGs primeiros aqui, né? Não tem nada assim, não tem nenhum time top para dizer assim, ó, pode dobrar, pode triplicar a defesa, porque tá bem equilibrado. Tem as rodadas mais curtas, né, por conta dos times gaúchos que não estão valendo. E eu tava vendo uma notícia que pode ser que vá ser paralisado o campeonato, né? Então essa rodada vai ter, as próximas vai ficar pela decisão da CBF, né? Se vai continuar ou não. Então, eh, dos SGs, gente, eu tava dando uma olhada aqui, são SGs eh, não são tão confiáveis. Então não tem ninguém numa prateleirinha ali dizendo que, pá, esse time é o bom, é o brabo. Mas numa segunda prateleira, assim, de talvez o time que mais teria um SG garantido, que seria o Palmeiras, tá? Contra o Atlético Paranaense. Então, são dois times fortes, só que o Palmeiras é o Palmeiras, né? Então, por isso que ele tá na minha lista como talvez o melhor SG, mas o Atlético Paranaense pode muito bem fazer um gol. Então, não é nada muito confiável aqui, né? E os outros dois SGs, assim, que vai estar na minha escalação, porém, também não são jogos certos, assim, que não vai ter gols para perder SG, então é o Flamengo e o São Paulo. O São Paulo joga em casa, vem uma sequência muito boa, então o Fluminense tem dificuldade de jogar fora de casa, então pode ser que tenha ali uma chance. Quem quer diferenciar, assim, que quer diferenciar mesmo, Vasco. Mas assim, é por conta e risco de vocês. Eu não indicaria, mas é uma chance de daqui a um pouco tu tem que se destacar ali, que nem a nossa liga de rodada a rodada. Então tu pode ir bem numa rodada, na outra não vai muito bem, então não, pro final do campeonato não vai interferir em nada ali. Então dá para fazer esses esqueminha assim de botar um time eh, que quase ninguém vai ter. Que daí daqui a um pouco se tu acerta, acerta sozinho, né? Então, dito isso, bora lá para a escalação, tá? Os goleiros, gente, eu tava vendo aqui, tem uns 4 goleiros aqui para indicar para vocês. Um mais baratinho, um mais caro e os dois uma média ali que talvez seja um bom custo-benefício, tá? Então, o primeiro goleiro indicado é o mais caro, é o Everton, por conta do que eu expliquei do SG, tá? Uma outra opção para quem quer diferenciar, que eu estava olhando, que é uma opção, por quê? João Ricardo, tá? O João Ricardo, o Botafogo, ele costuma chutar muito a gol. Então pode ser que ele tenha uma média boa, o João Ricardo, tá com 5,7. Então pode ser que ele faça bastante defesas. Não é um SG garantido, mas se consegue SG, pode ser que ele dê uma mitada. Então é um jogador aí para arriscar mesmo, tá? Então daqui a pouco vocês querem fazer o diferente aí, então pode colocar
o João Ricardo. Outra opção aqui é o Marcos Felipe, pela mesma conta que eu expliquei para vocês dos chutes a gols, tá? O Bragantino é um time que chuta muito a gol. O Marcos Felipe joga em casa, então pode ser que tenha SG e se não tiver SG, sempre vai fazer algumas defesas por conta do que eu acabei de falar, tá? Outros dois goleiros aqui, tá? Então, que é o que eu estava comentando aqui dos mais custo-benefício, é o Rafael e o Rossi, tá? Tanto um quanto o outro. Para essa rodada, eu acho que eu não vou estar dobrando muito a defesa do Flamengo, porque o Flamengo tá numa tiriça. Então, eu acho que é bom ter um defensor, porém, eu acho que dobrar talvez seja um pouco arriscado. Dá, não é nenhuma loucura, tá? Porém, eu não vou fazer isso. Então, eu vou optar por ter o Rafael. Não é um SG tão certo como eu expliquei, todos não são SG certos, tá? Porém, do que eu tinha explicado dos outros dois goleiros aqui, do Marcos Felipe e do João Ricardo, o Fluminense chuta bastante o gol. Cano, Marquinhos, o Arias. Então, é chance do Rafael, desculpa, ter bastante defesa. Então, se garantir SG, pode dar aquela mitada. Se não garantir SG, a gente acredita que pode ter uma média básica boa aqui com o Rafael, tá? Então eu vou estar botando o Rafael no gol. Vamos para os laterais. Lateral, para mim, assim, é o unanimidade, que é o Piquerez, tá? É um cara que vai bastante à frente, tem chance de SG. Então, para mim, é o cara que é unanimidade. Outro bom lateral, por conta de ele estar jogando mais como um ala no Flamengo, é o Ayrton Lucas, tá? Eu tava dando uma olhada aqui na escalação dos prováveis aqui dos times, né, no Joga 10 News. E a gente, aqui é o primeiro jogo, né, a gente vai poder inclusive ver a escalação do Flamengo antes de fechar o mercado, que isso vai bater um pouco aqui no de Arrascaeta, né? Pode ser que vá para jogo, que daí vai mudar um pouco lá o meio-campo meu. Mas quando a gente chegar lá, eu explico, tá? Então, o Ayrton Lucas é um cara que vai muito à frente. O Corinthians também tá mal, o Flamengo tá mal, mas o Flamengo joga em casa, né? Então, por conta de qualidade do time, enfim, eu acho que o Ayrton Lucas é um bom lateral. Outros laterais aqui, para quem quer ter um cara um pouquinho diferente, é o Igor Vinícius. E o outro lateral que eu tinha separado aqui para falar para vocês é o Marcelo, para quem assim quem não acha que o São Paulo vai muito bem, que o Fluminense tem chance de gol, que eu acho que tem chance, tá? Vai ser um jogo aberto, então pode ser que os dois times faça gols ali e tal, né? Então o Marcelo é um cara que participa bastante a gols. Não SG, o SG eu acho mais difícil, tá? O Marcelo conseguir, pode ser que consiga, mas eu acho mais difícil, tá? E o outro lateral, que nem eu tinha comentado do Vasco, então é o Lucas Piton, que é um cara também que vai bastante à frente, pode ter participação a gol, pode ser que o Vasco, por mais que a defesa deles é horrível, consiga um SG, então é uma opção aí para quem quer diferenciar, quem quer o diferente aí para tentar uma escalação para dar uma mitadinha aí e ninguém mais fazer pontos, né? Também. Os zagueiros. Os dois zagueiros do Palmeiras, por óbvio, tá? Então são duas indicações. Eu provavelmente eu vou estar com um deles, provavelmente o Gustavo Gomes, que é um dos mais escalados, né, na rodada. Tava olhando isso também. E os zagueiros do São Paulo são boas opções. A Boleda tem chance de fazer gol, né? Um bom cabeceador. O Alan Franco pode fazer bastante desarme, que ele vai marcar os laterais ali do Fluminense. O lateral, né? No caso, deixa eu ver o que eu tava olhando aqui para não falar besteira. Então ele vai estar aqui marcando Marquinhos e o Guga. Então ele tem bastante chance de desarme, né? Principalmente em cima do Marquinhos aqui. Então é uma boa opção aí para zaga. E os dois zagueiros do Flamengo, tá? Pelo time que eu tinha feito antes, eu optei pelo Fabrício Bruno para me sobrar cartoleta para o técnico, tá? Que esse R$ 1 aqui pouco faz diferença ali para o técnico, no meu caso, né? Por causa das minhas cartoletas disponíveis.
Então eu optei por ter o Léo Pereira no meu time, tá. Ou uma outra opção também pra zaga, tá, que vocês podem estar fazendo para quem não quer dobrar o Flamengo, é colocar, por exemplo, o Alan Franco ou o Arboleda. Porém, por conta do que eu expliquei para vocês das cartoletas, eu vou optar pelo Fabrício Bruno, mas eu acredito que tanto os dois aqui estão com a média bem parecida, então, qualquer uma é uma boa opção. Eu tinha comentado que não iria dobrar o Flamengo, tá? Então pode ser que eu opte por não ter o Ayrton Lucas e ter o Igor Vinícius. Porém, o Igor Vinícius é um cara que oscila, tá? Ele tem algumas rodadas que ele vai mal, e só que ele tem um cara que pode dar uma mitada porque ele vai muito à frente. Então, rodada passada ele meteu bola na trave, então poderia ter feito um gol, já fez 12 pontos, ele pode ter bastante desarme e pode ter chance de fazer assistência. Então daqui a um pouco eu vá trocar o Ayrton Lucas e colocar o Igor Vinícius. É uma variação também que pode ter, eu inclusive vou deixar essa aqui, tá? Eu acho que a maioria do pessoal vai estar com o Ayrton Lucas. Aqui ele não está entre os mais escalados, mas eu acredito que talvez no lugar do Lucas Piton ele vai entrar, depois que o pessoal fechar o time ali, enfim, ficar mais próximo a rodar, fechar a rodada, né? Então, quem quer dar uma diferenciadinha pode ser optar aqui pelo Igor Vinícius, tá? Os meio-campos. Unanimidade se o Arrascaeta não for para jogo. Se for para jogo, o De La Cruz foi bem mal nas rodadas que o Arrasca jogou, porque aí ele deixa de ser esse meia aqui, que até tá como dúvida, por conta do Arrasca, né? Mas se o Arrasca não joga, o De La Cruz ele vem aqui para frente. Então ele tem bastante chance de participar gol. Se o Arrasca joga, ele fica como volante, então eu já prefiro não ter ele, então eu trocaria ele pelo Arrasca. Então por enquanto ele está confirmado, vai o De La Cruz, tá? Outro cara que tá numa tiriça também é o Rafael Veiga, porém na Libertadores, se bem que o Palmeiras pegou um time bem fraco na Libertadores, meteu 5, né? Então daqui a pouco tirou a nhaca, ele fez gol e assistência, se não me engano, né? Iria fazer uma pontuação boa se fosse valendo pro Cartola. Então daqui a pouco é um cara aí que é um meia bem confiável, tá? Pra terceira vaga, eu tenho algumas opções aqui para vocês, tá? Matheus Pereira, um cara que vai sempre à frente. Se não me engano, é o cara das bolas paradas lá do Cruzeiro. Everton Ribeiro tem a bola parada, é um meio-campo que está fazendo uma média boa, tá? Nos jogos que vem jogando. Mateuzinho, porém Mateuzinho eu prefiro botar ele em casa. Então, quando joga em casa é um bom. Inclusive, eu botei as duas rodadas aqui que ele foi bem, eu tinha ele. É, então, é uma opção, porém, se jogasse fora de casa, provavelmente eu estaria escalando ele, tá? Mas o Cauli é um cara também que ataca bastante, porém, como o Tassiano tá jogando como centroavante, eu prefiro ter o Tassiano. Ele ainda não foi bom, ainda não marcou gol, mas tá com um pouco essa rodada aí que o cara vai meter o golzinho dele. É um cara também que sempre ataca bem, então é uma opção aqui pro meio-campo, tá? Eu acho que o meio-campo é isso aí. Tem o Pochettino também, para quem achar que o Fortaleza tem chance de vitória ali e tal, né? Vai fazer uma fezinha às vezes em aposta esportiva. Quer apostar no Pochettino. O Pochettino também é um cara que tem uma média boa, já tá tendo uma média boa, né? Agora a gente, daqui pra frente, a gente vai começar a olhar mais a média do pessoal, que começa a ter umas rodadas a mais aí, o cara fica mais consistente. Eu já vou começar a partir para essa estratégia, tá? Por enquanto eu ainda não estou comentando muito com média com vocês, porém eu já adianto que para as próximas rodadas, assim, a partir da 10ª rodada, a minha estratégia muda um pouco. Eu vou explicar para vocês o que que eu faço para as próximas rodadas aí, tá? Então, o Pochettino é um cara aqui que vejo com bons olhos também para o meio, tá? Porém, eu vou com o Tassiano por conta do que eu já tinha explicado. Atacante, unanimidade, acredito para a rodada. A gente teve azar daquela penúltima rodada aqui do Cabeção ter perdido um pênalti, tá? Mas é um cara que sempre tem chance de imitar. É o homem gol do Vasco. Acho que o Vasco leva esse jogo, talvez não sem tomar gol, mas ele tem chance de fazer um ou dois gols ali. Ele é o cara que bate pênalti, né? Então o Vegeta, vai ser meu atacante. É um dos mais escalados, se não me engano, o mais escalado. É isso aí. Pedro é outra indicação minha, tá? Não tenho tanta confiança, tá?
por conta que da nhaca que tá o Flamengo, porém, é meio que estratégico isso, né, gente. O Pedro é um dos mais escalados, acredito que vai subir, inclusive, esse número aqui. Então, daqui um pouco, pô, o cara vai lá e vai bem, e tu não tem o cara. E se for mal, todo mundo já tem, então é meio que uma questão estratégica, tá? Outros atacantes, o Endrick, né, como está sendo um dos mais escalados, é uma opção, com certeza. André Silva, para quem está com pouca cartoleta, quer dar uma diferenciada, é um cara que tem entrado muito bem no São Paulo. Ele vai jogar de centroavante, porque o Caleri não vai jogar, está machucado. Então ele tem chance de fazer gol, tem chance de participar gol. Então é uma boa opção. E o Luciano, tá? Que ele vai ser meu terceiro atacante aqui, inclusive vai ser meu capitão. Ele tá numa fase muito boa. Ele é o cara que bate pênalti, ele pode participar gol, ele pode fazer gol. E acho que vai sair gol do São Paulo no Fluminense ali e tal. A defesa do Fluminense não é tão boa. Então, ele vai ser provavelmente meu capitão. Ou quem não quer variar muito e vai com o Verratti, né? Porque eu acho que é até o capitão mais escalado aqui. Depois é o Pedro e o De La Cruz, que, cara, ele tá se mostrando um cara muito bom pra cartola, né? Então também, quem quer diferenciar, dá pra tá optando aqui pelo De La Cruz, tá? Nosso técnico. Como eu tinha explicado para vocês, a questão da minha opção pelo Fabrício Bruno era um pouco por questões de cartoletas, tá? Eu tinha feito um outro time aqui que estava faltando umas moedinhas aqui para mim conseguir escalar o Tite, que eu acho que entre ele e o Abel Ferreira não tem dinheiro, eu acho que é o melhor técnico da rodada aqui para tentar os pontos, né? Então eu vou escalar o Tite, ainda vai sobrar uma cartoleta e pouco aqui, talvez eu mude o Fabrício Bruno aqui e coloque o Léo Pereira não dá, então é bem por isso, gente, porque eu lembro que eu tinha feito e não tinha me sobrado dinheiro aqui para escalar o Léo Pereira. Então eu optei pelo Fabrício Bruno, então eu ainda tenho dinheiro, se eu quiser optar por colocar o Ayrton Lucas aqui, eu ainda me sobram umas cartoletinhas, então eu vou decidir isso aí ainda até fechar a rodada. Os reservas eu não vou escalar, porque eu nunca escalo, porque daqui a um pouco eu vou mudar. Eu acredito que se mudar, a gente vai ser entre o Fabrício Bruno, o Igor Vinícius, que aí eu vou colocar o Ayrton Lucas, e aí o Fabrício Bruno eu não vou ter cartoleta, então com certeza não vai ser mudado, então é o Igor Vinícius, e daqui a um pouco se eu optar por de fato colocar o Léo Pereira aqui, aí eu vou ter que colocar um técnico mais barato, então eu estaria optando pelo talvez o técnico do Cruzeiro aqui, o Fernando Seabra, acho que é o primeiro jogo, não é o primeiro jogo dele, tô viajando aqui, então a princípio é esse meu time, tá galera? É um time que tá precisando fazer pontos. Espero que o Luciano dê uma mitada braba. Meta dois golzinhos ali, a gente capitão, para conseguir dar uma alavancada aqui, recuperar os nossos pontos que a gente está precisando para voltar para a liderança, né? Chegar entre os cabeças, né? Porque a gente não pegou a liderança ainda, mas assim, tenho convicção que a gente aos pouquinhos, mantendo uma estratégia de um time mais a longo prazo, mais padrão, assim, sem muita variação, que esse longo prazo aí vai dar frutos pra gente, tá, galera? Então, obrigado pela presença de todos. Lembrem da nossa liga, link aqui no vídeo, tá, embaixo. Então, espero vocês e bora mitar nessa rodadinha aí que vai ser braba. Valeu?